E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo por aqui, tá ligado? Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vem que sextou! Bora lá, sexta-feira até que agitada, digamos assim, né? Nesses bastidores do maior de Minas, algumas informações um tanto quanto importantes que eu vou te atualizar a partir de agora. Eu já peço, pessoal, sem delongas, aquele like de vocês, a meta é de 500 joinha e eu conto com a sua ajuda. Bora bater. Outra coisa, rapaziada, já deixa o hype nesse vídeo. Caso tenha chegado até aqui, neste dia, e não hypou nenhum outro conteúdo, eu peço para que você deixe o hype para nós do canal Cruzeiro Nostalgia. Comenta, compartilhe e também se inscreva. E é o seguinte, rapaziada, no final desse vídeo, bora falar da Fácil Empréstimos, hein? Tá negativado, precisando de um cascalho, fica até o final do vídeo. A Fácil, né, nova parceira do canal Cruzeiro Nostalgia, pode te ajudar. Rapaziada, é o seguinte, ó. Bora lá, parcial de ingressos vendidos para a partida contra a equipe do Bragantino. Cruzeiro e Red Bull Bragantino no próximo domingo às 18h30, tá? Cruzeiro fecha a rodada junto com Palmeiras e Corinthians. E 30 mil ingressos vendidos, é a parcial que o Cruzeiro soltou na tarde desta sexta-feira. Então aquela previsão de 40 mil ela mantém, tá? Porque provavelmente parcial agora só amanhã, deve ser na casa dos 35 e a gente não deve ter outra parcial, só se tiver lá pro domingo de manhã. E aí se tiver 40 mil a gente pode esperar um público acima desta capacidade, tá? Bora, quem sabe, né, colocar aí uns 45 mil no Mineirão, que seria sensacional. Bora repercutir, rapaziada, essa informação aqui do pessoal do Diário Celeste que eu achei sensacional, né? Fagner foi o jogador com a maior nota entre os brasileiros na estreia da Libertadores. O lateral foi um dos destaques da primeira rodada da competição. Olha que legal isso aqui, matéria do Diego Salazar, dono aí do Diário Celeste. O lateral direito do Cruzeiro, Fagner, autor da assistência, né, do gol do Matheus Pereira, foi o destaque entre os times brasileiros que estrearam na Libertadores 2026 com a maior nota entre todos os jogadores. Levando em consideração as estreias, né, dos times do brasileiro, as estreias dos brasileiros, né, na Libertadores, o Fagner recebeu a maior nota entre todos os jogadores. Ele teve uma nota de 8.6 no Flash Score, que mede as estatísticas dos jogos. O segundo colocado foi o jogador João Vitor do Mirassol, que recebeu 8.4. Rapaziada, isso aqui é muito interessante, né? Logo, numa posição que a gente vinha criticando aí de uma maneira bem considerável, né? O titular, que é o William. E hoje, talvez o William pode ser considerado até uma terceira opção. Porque o Cauã Moraes, o que ele fez na estreia do Arthur Jorge jogando improvisado na esquerda, o credencia a ter minutagens. E o Fagner, pelo que ele fez na estreia da Libertadores, o credencia a ser titular. Bora aguardar, mas é o que eu falo, né? De você ter jogadores que têm capacidade, né? Você não tem um cara ali que você não espera nada. Tem jogador ali que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou esperar desse cara? Até aqui ele não deu nenhuma fagulha de esperança pra mim. E aí você tem jogadores que não, né? Um claro potencial até pra chegar à seleção brasileira, que é o Cauã. O Fagner, que tem uma experiência gigantesca, pegou uma bucha numa estreia de Libertadores fora de casa e colocou no bolso tranquilinho. E o William, que já demonstrou muita capacidade, inclusive com a camisa do Cruzeiro. Então, boa info. Falando em Libertadores, rapaziada, já avisando o próximo adversário, né? O Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica em casa na próxima quarta no Mineirão. Notícia aqui do pessoal do Central da Toca, né? Atacante da Católica sofre grave lesão e vira desfalque, tá? A Católica perdeu uma peça importante pro decorrer aí da temporada, não se sabe ainda, né, quando ele volta. Estamos falando do Diego Valência, tá? Atacante aí de lado de campo, segundo o portal oficial da Católica, o Diego ele teve simplesmente, rapaziada, uma LCA. Uma das lesões que os jogadores mais temem, né, sofrer. Foi uma ruptura no ligamento cruzado anterior, a famosa LCA, e foi no joelho direito. Então
a Católica, né, vai jogar contra o Cruzeiro desfalcada. Ele, Kenny Arroyo, o brabo. Se você segue o Arroyo, está ligado que ele é tão aleatório, que às vezes chega até a ser engraçado, rapaziada. Mas, após a polêmica, né, desta quarta pra quinta-feira, aliás, de terça pra quarta-feira, né, ele que concedeu uma entrevista para um veículo equatoriano de comunicação, foi perguntado, né, sobre o Barcelona e falou do desejo de jogar lá, e aí muitos cruzeirenses aqui não gostaram da declaração. Eu até opinei, eu trouxe isso e opinei, eu falei que pra mim, claramente ficou evidente que o Kenny Arroyo não tá pensando em voltar agora pra lá. Ele não quer voltar pro Equador agora, não faz sentido nenhum pra plano de carreira uma coisa dessas. Mas teve cruzeirense que não curtiu. E dá pra dizer, rapaziada, que ele respondeu aí os críticos, tá? A quem de repente não tenha curtido. Foi uma resposta, sim, sem sombra de dúvidas. E ele simplesmente postou aí, tá? Uma imagem no seu story do Instagram, lá do Caio Jorge, beijando o escudo do Cruzeiro, né? Até o Kelvin aqui no nosso Twitter comentando após a entrevista um pouco polêmica, Kenny Arroyo posta foto beijando o escudo do Cruzeiro. E aí, rapaziada, eu posso ser sincero, eu vi mais pessoas defendendo o Arroyo, dizendo basicamente aquilo que eu disse, né, no vídeo da quarta-feira, entendendo o que o cara quis mencionar, do que criticando. Muita gente aí entendendo, de verdade, tá? Mas, de certa forma, não deixa de ser uma resposta a quem pegou tanto no pé dele nesses últimos dias. Inclusive, lhe convido a ir agora no story do Instagram do Kenny Arroyo. Só vou dizer isso, vou falar mais nada. Olha só a sequência de postagens dele, dentre elas, tá? Essa postagem, mas tem uma outra que eu tenho certeza que você vai dar bastante risada. Não vou dar spoiler. Rapidinho, rapaziada, quero trazer essa informação aqui, hein? Lembra do Joseph? Teve poucas, né, oportunidades aí, até em questão de relacionados para jogos do time principal. Pois bem, né, ele que saiu de forma definitiva pro ABC, virou, rapaziada, o maestro do meio campo da equipe Potiguar. Acho que eu falei certo, né? Enfim, o Joseph marcou o seu primeiro gol como profissional por lá, na vitória sobre o América de Natal. Ele já participou de 3 gols desde que chegou lá e está comandando o meio campo da equipe do ABC, sendo muito elogiado, tanto pela mídia local quanto pela torcida. Aqui tem algo interessante, tá? O Joseph ele saiu de forma definitiva, mas o Cruzeiro permaneceu com uma porcentagem entre 40% e 50%. Eu fui dar uma olhada pra ter certeza qual a porcentagem, mas cada fonte fala uma coisa. Mas essa média aí, tá? De 40% a 50%. Caso o Joseph consiga desbrochar, porque aqui no Cruzeiro não foi o que aconteceu, né? Aí você pode colocar o motivo aqui nos comentários, fica à vontade. Mas caso ele consiga isso lá e seja vendido, o Cruzeiro tem grana a receber. A gente fica de olho, mas a gente deseja toda a sorte do mundo aí para o cria da Toca. E para poder finalizar, rapaziada, eu preciso falar sobre talvez aí a principal movimentação nas redes sociais nessa sexta do Cruzeiro, que envolve um possível interesse do Zenit no Christian. Na verdade, foram 2 notícias envolvendo o Cruzeiro e o Zenit. Teve uma que falava que o Zenit tinha voltado a carga no Jonathan Jesus. E essa daqui foi a que mais repercutiu, né? Inclusive, ó, uma das postagens diz o seguinte: Christian do Cruzeiro recebeu sondagens da Europa. Uma foi do Zenit da Rússia. Entretanto, o Clube Celeste não negociará o atleta, que é peça importante no elenco. A intenção é reforçar a equipe para a disputa de títulos e, segundo, por exemplo, aqui o Cruzeiro Estelar, a fonte da notícia é o Thiago Fernandes. O que acontece, rapaziada? Eu procurei na 98 que falava do Jonathan Jesus, eu procurei no perfil do Thiago Fernandes, eu procurei na Band onde o Thiago Fernandes trabalha e não tem absolutamente nada. Então na capa eu até coloco, Zenit quer? Em um ponto de interrogação. Cara, pelo que eu dei olhando, não tem nem especulação. Não tem nenhuma origem dessa notícia. Não sei da onde saiu. Simplesmente eu tenho mais de 50 grupos aqui no meu WhatsApp do Cruzeiro. Pelo menos uns 20 repercutiram essa notícia. E eu não sei da onde, rapaziada, qual foi a origem. O que eu posso dizer é que eu procurei e eu não achei absolutamente nada. Então dá pra dizer que por hora é uma fake news.
Mas e aí, se o Christian saísse, supostamente, faria falta? E no caso, se fosse pra vender, qual o valor que você acha que seria justo, rapaziada? Comenta, beleza? Pontuado, rapaziada. Por hoje é isso, sexta-feira é o que rendeu aqui pra gente nesse conteúdo, tá bom? Antes de poder finalizar, eu preciso falar aqui da nossa Fácil Empréstimos, tá? Que sempre dá aquela mãozinha, inclusive pra quem está negativado. Fácil, que é a nova parceira do canal Cruzeiro Nostalgia e está simplesmente liberando crédito até pra você que tá com score baixo lá no Serasa, tá? Clica no primeiro link que tá fixado aqui no comentário deste vídeo, você vai ser direcionado pro site da Fácil, 2 minutinhos, você faz o cadastro e já vai saber se tem crédito disponível. Mas eu repito, vários cruzeirenses que eu estou indicando, mesmo negativado, estão conseguindo créditos. A partir de R$100 você tem essa possibilidade na Fácil Empréstimos. Fechou? Chegou até aqui? Like, hype o vídeo, fique com Deus, Nação Celeste, até a próxima e tamo junto!